Oi, gente, eu sou Ana Carolina, eu sou museóloga do Museu das Filhas da Caridade. Eu tô passando para desejar um feliz Dia Internacional dos Museus, mas também para chamar atenção para a importância dessa data, explicar um pouquinho o que acontece com os museus nessa época do ano e dar a contribuição do Museu das Filhas da Caridade para a Semana Nacional de Museus. O Dia Internacional dos Museus mesmo é o dia 18 de maio. É nessa data porque em 1972 aconteceu a Mesa Redonda de Santiago. Ela foi organizada pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e a Divisão de Patrimônio da Unesco. Nessa época, foram reunidos representantes políticos e culturais de diversos países latinos. O Brasil fez parte da Mesa Redonda de Santiago, e esse evento tinha o objetivo, falando de modo superficial, de pensar os museus em sociedade, de olhar para o patrimônio somado à comunidade no qual ele está inserido. Nessa época surgiram novos conceitos na museologia, como o conceito de museu integral ou a sociomuseologia. Já no final da década de 70, o ICOM passou a promover o Dia Internacional dos Museus, propondo todos os anos um tema e pedindo para que os museus dessem uma resposta para a sociedade. No Brasil, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele promove uma Semana Nacional de Museus, utilizando o tema proposto pelo ICOM. Então, museus do país inteiro, de diversos pontos do Brasil, são estimulados pelo IBRAM a se colocarem sobre o mesmo assunto. Então, os museus eles se colocam de diversas formas diferentes sobre o mesmo assunto. E a gente consegue entender um pouco melhor como anda a situação das instituições brasileiras. Esse ano de 2025, o tema proposto pelo ICOM o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação, patrimônio material, juventude e novas tecnologias. Então, falar sobre o Museu das Filhas da Caridade, pensando nesse tema, é um assunto muito vasto, porque o Museu das Filhas da Caridade ele foi criado em 98, justamente pensando na juventude, pensando nas novas gerações de irmãs que estavam chegando e não conheciam muito a história das Filhas da Caridade no país. Muitas obras, nessa época, muitas obras de caridade acabaram fechando. E quando elas fecham, elas deixam para trás bens culturais que têm uma origem muito diversificada. Podem ter origem na área da saúde, na área da educação. Naturalmente, sempre tem objetos da arte sacra católica ou do culto católico. Esses objetos, esses bens, foram reconhecidos como bens culturais pelas irmãs, recolhidos e organizados no espaço museológico, para atender as irmãs mais jovens. As novas tecnologias elas só chegaram no museu mais ou menos em 2019. E junto com essas novas tecnologias, como uma base de dados, a necessidade, de uma abordagem museológica mais ampla para atender o acervo online. Então, a gente passa a entender que o trabalho do profissional de museus é, sobretudo, um trabalho de pesquisador, porque a documentação museológica mais completa, ela é o resultado da pesquisa que a gente faz dentro dos acervos que o museu detém. Então, a partir dessas pesquisas feitas, a gente consegue linkar, por exemplo, objetos museológicos, produtos da cultura material, com um acervo fotográfico, ou até mesmo olhar para o território, para o patrimônio arquitetônico, linkado com documentos do arquivo histórico. Essas conexões, elas nos fizeram olhar para o território que o museu está localizado. E pensar esse território nos fez classificá-lo como um sítio histórico e paisagístico urbano. O SHPU, de pertença da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. No SHPU, que é onde o museu está, a gente tem o santuário da Medalha Milagrosa, a Capela Primitiva de Nossa Senhora das Graças, a gente tem um hospital, o Hospital São Vicente de Paulo, temos um museu, mas também temos uma comunidade, a comunidade interna de irmãs idosas. Essa comunidade, de certa forma, o museu pertence a essas irmãs, ou é o resultado da ação dessas irmãs. E
por isso elas, o tempo todo, trazem novas informações e experiências para o museu. Quando eu falei que nas nossas pesquisas a gente consegue fazer links de objetos e documentos, patrimônio arquitetônico, território e documentos, ainda assim muitas lacunas ficam em branco. E percebemos que quando as irmãs idosas vinham visitar o museu, se a gente colocasse essas dúvidas para elas, elas esclareciam a gente. Então, em 2021, a gente criou o Núcleo de Oralidade, que, usando novas tecnologias, fez com que a gente conseguisse registrar o máximo possível dessas visitas, registrar o máximo possível de informações que essas irmãs relatavam. Então, a nossa metodologia passou a ser a seguinte: os documentos que detinham essas lacunas em aberto, nós separávamos e convidávamos algumas irmãs que serviram a esses lugares, que trabalhavam nesses lugares, para preencher essas lacunas para a gente através dos seus relatos. Então, toda a pesquisa de classificação do território museológico, do território onde o museu está localizado, como SHPU, já possui essas vozes, as vozes das irmãs atuantes sobre ele. No entanto, essa comunidade de irmãs, ela passa por transformações. É uma transformação um pouco diferente dos museus em geral, mas ainda assim é uma transformação. Claro, novas e mais irmãs idosas chegam e com elas novos relatos sobre uma mesma história, sobre uma mesma obra social, sobre um mesmo lugar. Por outro lado, as irmãs também partem, São idosas, são irmãs idosas. Dessa forma, a gente começa a perceber uma urgência de registrar, não depender tanto de uma pesquisa de acervo para poder chamar essas irmãs para falar, mas chamar essas irmãs para falar e só depois consultar os acervos ou esperar que os acervos que elas falaram, que as experiências que elas relataram, cheguem através de novos acervos, através de novas documentações que acabam entrando no museu. Então, a metodologia acabou se adaptando para a realidade dessas irmãs idosas, para que a gente consiga reunir realmente o máximo de informação possível. O resultado são novas possibilidades do uso das coleções museológicas, mas também do uso das coleções de arquivo, que acabam ilustrando a fala dessas irmãs e, ao mesmo tempo em que a fala dessas irmãs traz a humanidade, traz o fator afetivo e imaterial que os objetos e as fotografias já possuem, Então, é muito interessante, é um trabalho muito, muito rico de informações. É claro que a gente trabalha com um volume muito grande de informações e isso realmente dá muito trabalho para processar, mas, de todo modo, é um trabalho muito gratificante. O contato com as irmãs é muito legal, é muito interessante e enriquecedor, e por isso nós estamos aqui dando o nosso relato, a nossa contribuição para a Semana Nacional de Museus e, mais uma vez, um ótimo Dia Internacional dos Museus para todo mundo, especialmente para as irmãs, para as filhas da caridade e especialmente para as irmãs idosas. Um beijo e até logo!